Liberdade, liberdade. Esse programa estará a ser gravado nas proximidades do 13 de maio, uma data extremamente comemorativa que lembra, na verdade, a assinatura da Lei Áurea, a referência que temos sobre o que poderia ser a libertação dos escravos. Lembra Castro Alves com sua poesia da libertação, o poeta dos escravos, que há tantos, a eles, aos esquecidos, aos lançados nos mares, aos surrados nos troncos. A expressão é assim que Memória e Cultura em Foco inicia nesse momento. Às vezes, a passagem da vida acontece pelas marcas das lágrimas. O choro, o canto, o arrepiar-se, o choro artístico, o choro doméstico, o choro por alegria, o choro por sofrimento. E acompanhar o choro é exatamente a importância de dar a ele a dramaticidade que ele precisa. E é através do canto e do choro que memorizamos e deixamos a marca das lágrimas que riscam a face, as Jeovás. E é exatamente com base no choro, no canto, nas Jeovás, na arte de chorar e de transformar isso em profissão, é que trazemos hoje em Memória e Cultura em Foco uma escritora que soube divinamente brincar com essas palavras e trazer entre suas produções o Canto da Carpideira. Uma obra que tem como base a arte de chorar, o expresse de chorar e o desejo de ser, através do choro, aquilo que a arte humana, de certa forma, vai transportar para a realidade ou para a ficção. Conosco aqui hoje, em Memória e Cultura em Foco, a escritora Lita Maria. E é com ela que vamos bater um gostoso papo. Boa tarde, meu presidente da Academia de Letras e poeta, Josafá Miranda. É um prazer estar aqui e ouvindo esse tocante preâmbulo, para eu começar a falar das minhas obras. Eu quase fui remetida ao sertão que eu construí e continuo presa nele, habitando e trabalhando ainda com esse sertão, que é um lugar fictício, no meu romance, O Canto da Carpideira. Esse romance, ele marca, ele tem um valor e uma importância muito grande para a minha vida, inclusive, porque ele marca a minha estreia com essas narrativas longas na literatura. Eu já havia publicado um livro de poesia anteriormente e fiz o meu ingresso na Academia Palmense de Letras e, paralelo a isso, eu já vinha trabalhando e pesquisando esse tema tão antigo, tão importante e necessário, para que nós não deixemos aí perder esse fazer artesanal que é o trabalho das velhas carpideiras. Então, a partir de muita pesquisa, muitos estudos, eu construí um romance. Como é que surgiu a Lita escritora? Então, essa indagação ela é recorrente, ela sempre surge, até porque eu venho também, eu venho de uma carreira militar, e depois que eu já estava na reserva, que eu comecei a produzir. Eu até brinco, as pessoas falam, depois que você foi para a reserva, cumpriu o seu tempo na Polícia Militar do Tocantins e depois Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, que você começou a escrever. Não, eu acho que essa escrita ela sempre esteve entranhada em mim, desde o início de tudo, desde a infância, ainda na escola. Eu sempre tive ali aquele pendor, aquela zona de conforto ali à minha frente, que era ter a oportunidade de escrever livremente, E lá na escola, lá ainda na escola primária, quando a gente começa ali com as aulas de redação, vamos escrever, então criar.
essa magia desse lugar da criação, ele sempre me capturou. E depois, na vida adulta, vamos escrevendo, vamos construindo e vamos guardando em gavetas, né? Porque tem uma vida doméstica, tem uma vida profissional que nos engole, tem a experiência da maternidade. E a própria memória, né? A própria memória. Mas a gaveta está ali, os escritos estão lá. E depois, já na reserva, né? Eu fui para a reserva há 13 anos, puxa vida, eu vou publicar meus escritos. E aí eu comecei, como eu falei, pelo livro de poesia, mas as narrativas longas são a minha paixão. Eu construí, trabalhei muito, escrevi O Canto da Carpideira. E esse livro também, ele tem uma importância para mim, porque foi com ele que eu entrei por essa porta de dar mais publicidade e visibilidade às minhas obras, uma vez que ele foi publicado pela editora da UFT. E foi essa obra que foi indicada, inclusive, para o vestibular. Sim, e além de ter sido indicado pela editora da UFT há 12 anos, e agora, em 2023, eu fui surpreendida por essa notícia. Né? Indicação da UFT. Sim, o seu livro, o romance O Canto da Carpideira, está indicado como literatura regional, junto aí, lado a lado, foi um livro do nosso grande poeta e hoje secretário de Cultura, Tião Pinheiro. Então, nossos livros estavam lá, e foi, assim, foi um prazer muito grande receber essa notícia, saber que as pessoas estão lendo, estão se debruçando, inclusive essa narrativa sobre esse fazer artesanal dessas mulheres, não só a carpideira, mas as lavadeiras, as benzedeiras também, as raizeiras. E isso é muito interessante, porque a ciência, a cultura, a memória, esse registro é preciso que fique. E é bem interessante porque você consegue resgatar algo que a princípio parece ser ultrapassado, mas que está extremamente vivo aí. Então, eu chamaria isso de ousadia, essa gostosa ousadia que você traz com esse brotar da reflexão sobre a carpideira, sobre a benzedeira, sobre a cura a partir das mesinhas, né? Que fala das mesinhas, que é bem interessante. Então, é isso que a cultura precisa ver e rever constantemente, porque isso é a própria memória, a memória dos ancestrais e de todas as gerações que vieram e que virão ainda, né? Que você traz para a discussão e que é bem interessante. E olha, meu poeta, é importante também ressaltar que os frutos estão começando a aparecer. Nós já temos aí pesquisas, né? Temos uma dissertação de mestrado que foi trabalhada em cima do romance O Canto da Carpideira, alguns artigos também já publicados em revista. Inclusive tem a obra, olha você espectador que está nos assistindo aí, Memória e Cultura em Foco, essa menina, por exemplo, dizer, os frutos já estão a ser colhidos, é óbvio. Existe, na verdade, uma obra sua que é roteiro de um filme, um longa-metragem, que parece que já está aí no forno. Fala para nós sobre essa produção. Estamos falando da Pequena Dora. O primeiro romance, O Canto da Carpideira, ele finda, ele acaba e fica essa criança, a Dora. A Dora fica órfã e depois de 10 anos, né, de publicação do Canto da Carpideira, eu contei um pouco, né? Contei a breve vida da... A Dora é que sobra o Canto da Carpideira, não é isso? Sim, aí, a Dora, só para o espectador entender, a Dora, no Canto da Carpideira, é a menina que é órfã de pai, é órfã de mãe e que mora com a avó, e a obra exatamente, vamos dar aqui um perfil da obra, começa exatamente com a morte, né? Com a morte da mãe, e depois ela vai ficar com a avó, e depois a avó também parte, e aí essa menina fica pela vida, e é essa menina que é exatamente a personagem central da Dora, que não vai demorar muito, aparecer na grande tela, na 8ª arte, e você vai assistir de perto isso aí. Mas fala um pouco mais sobre a produção de Dora. Eu trabalhei a vida da Dora, né, como eu falei, depois de 12 anos, e concorri no edital Aldir Blanc aqui no nosso estado, Tocantins, e saiu essa publicação. A partir desse edital, lancei sobre Dora e Dores. Aí as pessoas falam, é uma continuação da Carpideira? Eu digo mais que não é uma continuação, é mais um recorte. É o recorte dessa personagem cativante que nós tiramos lá de dentro da primeira obra e resolvemos contar
a sua breve vida, né? Nessas páginas aí que você está agora segurando. E depois do livro publicado, teve um momento que foi decisivo e marcante, eu considero talvez um dos momentos mais importantes em toda essa trajetória minha, que foi assinar o contrato com a Cena Aberta Filmes, a nossa produtora aqui, 100% tocantinense. Assinei um contrato para que fosse trabalhado o livro, né? Inclusive está na fase final do tratamento do roteiro para audiovisual. E a ideia agora é correr atrás, tentar captar esse recurso. A proposta é que o filme seja rodado todo no Tocantins, com profissionais aqui do Tocantins, fazendo as parcerias necessárias, é claro, e gerando aí empregos, fortalecendo a nossa cadeia produtiva, né, que precisa tanto desse impulso. E estamos aí com essa grande produtora, capitaneada aí pelo Cacá Nogueira, Tiago Mena, Bel Gama, que também já estão com filmes aí circulando. Eles estão com um curta agora, o Teaitua, que está circulando aí, inclusive fora do Brasil. E a ideia é fazermos aí um trabalho realmente grandioso e que traga um pouco de todo esse drama das páginas, eu digo até das duas obras, né? Porque elas se comunicam, elas estão interligadas. Até porque é como se fosse uma trilogia, né? É uma sequência. Para que o espectador entenda isso, a Memória e Cultura em Foco é um programa diferenciado que traz exatamente essa sensibilidade. E a Lita Maria, nesse processo de reconstrução e de atribuir à obra sensibilidades que só você, leitor, muito atento, terá a oportunidade de ver, ela trabalha, inclusive, com o cheiro do velório. Observe que a tanatologia, a expressão do estudo da arte de analisar a morte, ela mostra isso em O Canto da Carpideira e depois ela traz exatamente essa mesma visão em Sobre Dora e Dores. Então, há uma expressão bem interessante da exploração do cheiro do velório, que, de certa forma, é a expressão da arte, até para morrer, até para ser velado, até para ser curtido nos momentos finais, em que há a partida para o último berço. A Lita tem a sensibilidade de mostrar nas linhas e nas entrelinhas esse tom, essa cor, que de certa forma não tem peso, mas tem cor e tem cheiro, a cena do velório, a marca do velório. E é por isso que ela fecha assim: no meio de todos esses cheiros, e até do seu cheiro de suor, Dedé, da pinhola, sentiu o cheiro de gás que escapava suavemente e minimamente, como se fosse o último cheiro. Observe que... Fala sobre o cheiro, Lita. Esse cheiro entranhado nessas páginas todas que eu já escrevi até agora, eu até brinco que esse cheiro, ele continua, esse cheiro não só dessa arte de cantar o defunto, né? O cheiro mesmo do sertão, o cheiro desse fazer artesanal, o cheiro ali do trabalho das nossas benzedeiras, das nossas raizeiras principalmente, manipulando aí as plantas. As mesinhas. As mesinhas, fazendo as garrafadas, fazendo os ungüentos, né? E aliando isso a uma boa benzeção, né? Um bom benzimento, melhor dizendo. Esse cheiro todo, ele é tão entranhado que ele não se esgotou nessas duas obras. E aí você falou uma palavra aí, trilogia, que ultimamente eu tenho pensado muito nessa palavra, estou assim, ficando apaixonada por essa palavra, porque eu estou trabalhando, sim, o terceiro romance, né? Então, avisa aí aos nossos telespectadores. Olha aí você, ó. Olha só isso aqui. Eu estou no mestrado, né, do programa de letras da UFT Porto Nacional, e no mestrado eu já estou trabalhando também esse terceiro romance, onde eu venho unir essas duas pontas, né? Porque o primeiro romance da Carpideira, ele nasce com essa velha cota, pranteando os defuntos, né? Cantando aí, como é conhecida,
as ladainhas, né? Cantando as... Sim, as ladainhas, né? O famoso canto, o canto, a arte da Em carpideira. algumas regiões do Brasil também, chamada de incelências, né? Então, essa velha carpideira cantando essas ladainhas, pranteando o defunto, trazendo aí a força, né, dessa cultura aí das excelências, ela está no primeiro romance. No segundo romance temos a história da pequena Dora, que ela está com ela também, e eu venho com o terceiro romance, fechando assim essa trilogia, ambientada no lugar fictício de Campineiro do Ano Preto. Eu venho contar a vida da Cota, da velha Cota, como isso tudo começou, como ela se apropria desse saber, a partir de que fonte de outras mulheres também empoderadas que trazem esse fazer artesanal, onde ela bebeu, quem segurou na mão da Cota, quem ajudou ela a palmilhar o início dessa estrada, desse caminho aí, que inclusive a levou até Campineiro de Ano Preto, com toda essa bagagem, com esse conhecimento, com essa arte nas mãos, na goela, no corpo todo, né, nas lágrimas vertidas ali sobre tantos defuntos das famílias enlutadas daquela localidade, né? Observe você, espectador, que é a expressão maior, é a arte de chorar. É a expressão do sofrimento alheio, mas dramatizada, de forma que quem de fora vê, dá a entender de que são entes queridos que choram os seus entes que partem. Ou seja, ali um corpo, como diz lá o simbolista, é a despedida da matéria, porque a alma já se desprendeu. Porque o corpo, na verdade, a matéria, representa as correntes que aprisionam a alma. E a essência humana é a alma. E é essa alma que a Lita Maria faz tanta referência. Lita, para fecharmos, as suas passagens pelas academias, só para fechar aqui, estamos aqui no final, para você se despedir aí, para você fechar esse nosso programa, belíssimo programa, olha só, entrevistada, quanta coisa poderíamos falar a tarde inteira, o dia inteiro, a vida inteira sobre essa arte, mas diz pra gente, como é que deu essa passagem pelas academias, só para fechar, e a sua palavra final aos nossos espectadores, até o nosso próximo programa. Vai ser um prazer fechar, inclusive enaltecendo o nosso grande escritor, Odir Rocha. Então, falando das academias, há 12 anos, eu tomei posse na cadeira 19 da Academia Palmeirense de Letras, que tem como patrono o nosso escritor brasileiro, Cassimiro de Abreu. E no ano passado eu tive a grata surpresa também, a felicidade, a alegria muito grande de integrar a Academia Militar de Letras dos Militares Estaduais do Brasil, né? A Almebras. Eu soube que você é a única mulher dessa academia militar? Sim, essa academia brasileira dos escritores militares do Brasil. E que você representa o Tocantins. Represento o Tocantins, fui a primeira mulher a tomar posse, tomei posse na cadeira 25, tendo como patrono o escritor Odir Rocha. Odir Rocha, que é o nosso poeta que partiu ainda há pouco e que deixou claro a saudade, a memória. Essa mesma memória, essa mesma cultura que vem de Lita, que vem de Odir, que vem de tantos tocantinenses enraizados na expressão maior da arte de escrever. A poesia, o poema, o soneto, o haikai, a ode, o conto, a crônica, a farsa, a lenda. É assim que fechamos esse nosso programa, com essa presença maravilhosa de Lita Maria, autora que brinca, na verdade, de contar como é a expressão de ser uma obra tão volumosa e tão poderosa do ponto de vista da arte, da cultura. Essa mesma cultura em foco.